Fala pessoal, começando mais um podcast Bolacha de Lê na área aqui. Aqui nós vamos falar da vida, além do baralho, da família, de muitas coisas aqui. Pra mim eu zerei e acaba. Para. Por mim, zerei o jogo. Vocês têm ideia de quem tá aqui? Vocês... eu não sei nem falar. Eu não sei, eu tô sem palavras. Vou apresentar pra vocês Felipe Mojave. E aí, mano, como você tá? Salve, meu parceiro Bolacha, tudo bom? Eu não tenho nem palavras pra falar. Que isso, mano, satisfação minha, tô aqui. Você é louco. Pra quem não conhece, não tem como não conhecer. Se você não conhece Felipe Mojave, você não entende de pôquer. Eu acho que você tá jogando cacheta, buraco, qualquer outra coisa. Cacheta eu sou bom, hein, gente? Eu jogo uma cachetinha aí, Mas viu? não tem jeito, certo? Mojave, fala pra nós, quem é Felipe Mojave? Pai da Luna, marido da Nath, filho do seu Rosalvo e da Dona Marisa, neto da Dona Maria 400. Eu sou um cara aqui da periferia do ABC, nascido e criado na área. Nasci em São Bernardo e morei muitos anos aí em Santo André, São Caetano, família inteira do ABC, Diadema e afins. E sou um cara que saí da vida tradicional para o mercado das cartas, do pôquer. Cara, eu vou te falar, isso aqui me arrepia demais, você sabe disso, quanto tempo nós temos amizade. Verdade. Nós se conhece desde lá, Mojave usando regata, shortinho. Nós vamos conversar sobre isso. Mas, mano, Moja, cara, eu não sei dizer o tamanho da minha felicidade. Porra, mano, eu fico feliz, mano. Eu tô percebendo aí que você tá emocionado. Eu também fico feliz, cara, porque, assim, o pôquer é a nossa vida, né? Sim, então sim. A gente conhece as pessoas, sabe as pessoas que se importam, gostam da gente. Então, satisfação estar aqui com você hoje. Bacana. Manda um beijo pra essa família toda linda aí que com você certeza, construiu, saudade enorme das minhas meninas. Eu moro na Áustria hoje, né? Já há muitos e muitos anos. A gente passou aí Natal, Ano Novo junto, e as meninas voltaram para casa. Papai ficou para trabalhar e fazer as coisas que tem que fazer. E logo mais a gente tá junto. Então, meninas, um beijo, amo vocês. Aniversário da minha esposa. Feliz aniversário, dia 15. Agora a gente não vai estar junto, mas a gente já concordou que aniversário é só quando eu chegar. Inclusive, meu aniversário foi ontem. Então, passei por aqui, longe delas também. Osso do ofício, né? Osso do ofício. Mas não tem jeito. Exato. Felipe Mojave é uma lenda aí no jogo. Ô, Felipe, vamos falar de jogo. Como que foi o seu início da trajetória no jogo? Como que você se envolveu com o pôquer no início? Bom, minha história com o pôquer, ela é bem... Inclusive eu tô aqui, gente, ó, metendo ficha na GG Poker, ó, jogando o torneio... Faz a propaganda da GG aqui. Não, tô jogando no aplicativo aqui da GG, jogando o torneio free roll de $1.000 aqui. $1.000? Exato, a gente tá anunciando um parceiro novo no time, que é o Fernando Poker Depressão. E tem um free roll aqui para comemorar a entrada dele, inclusive tá de grátis aqui, todo mundo pode entrar com a senha no Instagram da GG, né? A premiação só pro primeiro? Não, 15% em geral, né? A gente premia aí 15 ou 25% às vezes nos free rolls também. Legal, bacana. Legal. Então eu comecei jogando em 2002. Para mim é muito clara a lembrança de quando eu comecei, porque foi quando o Brasil foi campeão mundial, né? Penta e etc e tal. Daí para frente foi só tristeza, infelizmente. E o que te ensinou a jogar? Como que foi esse contato com o jogo? Comecei a jogar online, vi poker na televisão, vi poker na internet, aí eu comecei a jogar online. Logo, depois de um tempo, eu comecei a desenvolver um pouco o jogo e queria jogar ao vivo. Mas eu tenho uma formação no mercado financeiro, comecei a trabalhar com 17 anos como terceiro numa multinacional americana. E na época eu tinha uma banda também, a gente tocava, fazia show em geral. Você tá pedindo. Eu não entendi porque ele tá rindo, gente. Eu não entendi. Não entendi porque ele tá rindo. Ó, gente, aqui eu não guardo nem dinheiro, quanto mais segredo. Mas, ó, onda, olha a onda. É isso aqui em primeira mão, ó. O Mojave era dançarino de axé. Uma coisa é estar dançando axé, isso daí devo, não nego. E tenho orgulho, inclusive, né? A gente fez muito banda de formatura, né? Então o axé bombava
nas festas e afins, e é um ritmo brasileiro icônico, que eu gosto muito, super divertido, alto astral. Você dança até hoje, mano? Claro, pô. Tem vídeo aqui da virada do ano, eu ensinando minhas filhas, digo minhas filhas, porque minha sobrinha é como se fosse minha filha. Aqui não tem virada do ano. E a gente tava dançando e se divertindo. E com certeza. Você dá uma palhinha? Não tem como. Esquece. Seu podcast é a cadeira, eu tô sentado. Isso aqui não estamos preparados para isso, gente. Não, peraí. E a produção tá pequena, Mojão, aqui? A produção aqui olha, bolacha, eu vou te falar, viu? Meninada aqui, parabéns, viu? Vocês são fera mesmo. Alto nível aqui de produção no Bolacha Podcast. Muito obrigado. Então, quando eu comecei, cara, eu resolvi jogar pôquer ao vivo quando um ex-chefe meu lá no banco me convidou para jogar pôquer ao vivo. E eu não jogava ao vivo, só jogava na internet. Que legal. E aí eu fui na casa dele e a gente jogava sit and go, né? Pegava uma graninha para fazer os comes e bebes e buy-in de R$10. R$10? R$10. Legal. E aí a gente jogou 2 partidas à noite, naquele dia, era uma sexta-noite. E eu pude ir porque eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu fiz especialização em marketing, mercado financeiro e afins. E pude ir nesse jogo, porque já tinha sido convidado antes, não tinha como, né? Não tinha vida, literalmente. E sempre morei no ABC e trabalhava muito longe. Quando eu trabalhava no centro de São Paulo, tá no ABC, é de boa. Agora, quando eu comecei a trabalhar lá para os lados da Berrini, aí 20 e poucos quilômetros para chegar no trabalho, assim, e depois ir para a faculdade, depois ir para o estúdio, ou ir para uma casa de show e voltar para casa, era rodar 50 quilômetros mais tranquilo, bem mais, 60 mais aí por dia, e era meio que desumano, né, com o trânsito e tal. No começo não tinha carro, né, ia de fretado e afins. Aí depois meu pai me ajudou, comprou um Escortezão berinjela pra mim, Escort Hobby 1.0 da hora, que a primeira eu estudei na Fundação Santo André. Legal. E a primeira semana que eu tava com o carro estacionado na garagem, me levaram as 4 rodas. Como assim? As 4 levaram rodas? as 4 rodas, cheguei lá, não tinha roda no carro. Aí, a história é boa aí, gente. Aí, esse dia eu ganhei uma partida e fiquei em segundo na outra. Que legal. Aí eu saí de lá, pode falar. Deu um dinheirinho? Como que foi? Só pro pessoal ficar sabendo como era pra comprar as 4 rodas? R$10, cara. Era um sit and go ali, entre amigos, né? Num eu dobrei, no outro eu ganhei um pouquinho mais, né? E com certeza a grana foi ali destinada para os comes e bebes, diversão. Sempre falo pra galera entrar no poker por conta do entretenimento e diversão. Até porque você jogar pôquer em casa ou numa casa de pôquer, participar de um torneio e tal, é muito mais em conta do que você ir no shopping, estacionar o carro, ir no cinema, comprar pipoca e afins. Perfeito. E você não vai ganhar nada fazendo isso, inclusive, né? E já no pôquer você pode começar a sua jornada dessa mesma forma, pensando em entretenimento, sem pensar em ganhar dinheiro. E foi assim que eu comecei. Tanto que eu levei muitos anos de um jogador recreativo, onde eu não tinha nenhuma intenção de me profissionalizar. Gostava muito do pôquer como estilo de vida, né? Jogar pôquer aos finais de semana, fazer uma viagem para jogar pôquer, mas eu gostava muito do meu trabalho, porque eu acabei me tornando o gerente mais novo da história do banco no mercado que eu estava, e eu tinha uma posição muito, muito boa, vamos dizer assim, trocar o certíssimo pelo duvidosíssimo. Lembra bastante da história do Decano, sabia? Claro. Eu acho que as histórias elas sempre são, assim, no começo lá do poker são histórias efetivamente parecidas, né? Mas no meu caso, vamos falar assim, eu chegar no final do ano eu ganhava 14 salários de bônus. E entendeu? Quando que você decidiu como e falou, eu vou sair? Viver do poker? Porque tem muita coisa aqui que tá brigando, que eu falo que é dealer profissão de respeito. E muito obrigado por você, às vezes, fazer post lá e colocar dealer profissão de respeito. Com certeza. E jogador? É jogador profissão de respeito? Cara, a questão é que as pessoas que levam o poker profissionalmente, às vezes não se ajudam,
né? Então eu gosto de falar disso, que você tem que pensar em desenvolver uma carreira e falar sobre o esporte também, do que você só jogar pôquer. Obviamente as pessoas são livres para elas fazerem literalmente o que elas quiserem, respeito muito isso. Então tem gente que só gosta de jogar, mas acaba não carregando a bandeira do esporte, né? Então muitas vezes eu deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer, muitas vezes até jogar e afins, para poder falar do poker para outras pessoas, introduzir o assunto, fazer as pessoas entenderem que poker não tem nada a ver com aposta, com cassino, com bebida, com mulher, com drogas e afins. Então vamos dizer assim, é uma missão que eu tenho, que envolve muito mais que jogar, né? Ela começou jogando. Nessa época eu comecei a baixar e comprar todos os tipos de livros possíveis na internet, graças a meu pai, que me colocou na escola de inglês quando eu era pequeno. Não tinha muitas condições, mas mesmo assim eu estudava em escola pública e me colocou na escola de inglês. Eu que sou da Vila Palmares, Vila Sacadura Cabral. Grande presida. Exatamente. Nosso querido presida, que se foi recentemente, era um grande cara. E também da Vila Palmares. E uma pessoa fantástica, ficou até, né, chateado de lembrar. Para quem não sabe, essa pessoa que nós estamos falando, era o presida. Ele era presidente do time Bola Mais Um. Falando assim, pareceu uma coisa que é coisa de drogado, é nada, cara. O cara era sensacional. Ó, caraca. Exatamente. Eu também fiquei emocionado aqui. E porque as pessoas, acho que elas não vão, vamos dizer assim, captar a essência, né, de uma pessoa assim que tem o poker como paixão, né, como estilo de vida, não necessariamente vive do poker, né? Perfeito. Então as pessoas entram no poker hoje pensando em dinheiro, ou pensando em status, ou muitas vezes até um networking, conhecer pessoas e tal, já é um caminho muito mais legal, né, para você começar. E as pessoas que são de verdade mesmo, essas aí já é diferente. Aí, pessoal, vai escutando isso daí, vai pegando essas dicas aqui, que aqui é fenômeno, você entendeu? Não adianta você começar no jogo achando que vai ser 1001 maravilhas, sem estudar, sem fazer nada. É o que eu falo. 10 dias eu dealer. Como jogador, estude. Mas como nós não estamos aqui jogando pôquer, não estamos fazendo nada, nós temos um quadro que chama Surpreenda-me. E onde vem nosso barman e traz uma bebida. Aí sim. E eu vou tentar te surpreender. Por favor, Lipe, chega aí. Vamos lá. Caraca. Tudo bem? Aí, gente. Fala, Lipe. Prazer, tudo bom? Prazer. Baixa aqui um pouquinho aqui, ó. Pra quem não conhece, esse é o Lipe do Surpreenda-me. E vai tentar surpreender o Mano Moja. Pô, sensacional. Lá. Isso é complicado que você tá, viu? Vamos lá. Esse aí não mente. O bicho vai pegar. Fala nesse microfone aí o que tem nesse drink aí pra nós. Por favor. Bom, nesse drink... Abaixa aqui pra pegar a câmera lá. Nesse drink aí, a gente tem um fazionola, que chama. Ô, louco. Nunca nem ouvi essa palavra, gente. Ele é framboesa, maracujá e limão. E coloquei um pouquinho do gin, que você falou que podia dar uma pimentada. Com certeza. Espero que goste aí. Opa, vou provar aqui agora, hein, gente. Vou provar aqui agora. Joga a câmera bem na cara dele, que ele não sabe mentir, Moja. Tem música de suspense? Cheirinho bom, cheirinho bom. Ele vai com detalhe de manjericão e limão, né, na ponta, pra sentir esse frescor. Rapaz, nunca tomei isso aqui não, viu? Gostoso demais. Tá aprovado, viu? Fica à vontade aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Pra quem não conhece, tá aqui. Talentoso, hein? Um pouquinho. Ele é um dos melhores barman aqui do ABC de São Paulo. Trabalha comigo, meu amigo de infância. E nós temos esse quadro aí, Surpreenda-me. Se surpreendeu o Mojave, sei. Olha, tem nome esse drink? Fazionola é o quando veio. Fala aqui. O Fazionola quando veio lá da Itália, né? Certo. Mas aqui, todas as casas que vão aprender nesse tipo de drink, coloca a referência da casa, né? Pra eles certo. É um dos drinks mais saídos nas casas. Beleza. Esse drink do Mojave no podcast do Bolacha, então. Aí, pronto. Mas sabe com o que, mano, Moja?
com a legenda. Como que eu vou fazer essa legenda? Depois eu faço escrito certinho. Tá em casa, tá em casa. Fica à Você vontade. sabe fazer essa legenda aí? Não sei não. Aproveitando o quadro aqui, esse daqui é a casa do Importado. Bebidas aqui, desde alcoólicas, não alcoólicas. E eles estão mandando um presente pra você. Legal demais, pô. Entendeu? Obrigado por apoiar o podcast. Eu vou, com certeza, aí receber com muito carinho esse presente. Esse aqui é a casa do Importado lá, ó. Fica lá na Pauliceia aí, eu vou deixar o link pra você estar seguindo. E é do Mojave. Legal demais. Vamos ver o que tem aqui. Esse daí você nem imagina o que é, Mojave. Eu acho que você Vamos nunca ver. viu isso daí. Temos uma cervejinha, Brew Dog. Essa cerveja é boa, IPA, pô. É, ele Isso só daqui? tem coisa ruim, viu? Confia. Louco. Isso daqui é difícil ter no Brasil, isso aqui, hein? Não tem no Brasil, por isso que chama casa do Importado. Do Importado. Espetáculo, hein? Vou passar lá pra pegar mais umas, porque essas aqui não dá pra beber uma só. Não. Ó. Ó, tem mais aqui, viu? Tem. Olha só, uma Black. Essa daqui aprendi a beber com os amigos meus ingleses, que gostam de cerveja mais encorpada, mais docinha, né? Muito boa também, ó. E eu vou Sensacional. falar pra vocês, mostra ali naquela câmera. Vou mostrar, tem mais Mostra uma. lá. Ó, Aí, e é uma aí, sequência, pai, aí ó, não uma tem Punk IPA, ó. Que isso, cara, obrigado pelo presente aí, gente. Essa aqui eu vou degustar com meu pai em casa. Copinho pra cada um. Sensacional, valeu demais. E sabe o mais legal que eu acho da casa do Importado? Que essa cerveja encontra no Brasil fácil, Mojave? Não tem, não tem. E Isso o mais daqui legal, é uma cerveja vegana. Isso é Que fantástico. eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, na casa do Importado, se tem uma cerveja vegana, imagine o que não tem lá. Pode Com vir certeza, pra casa do Importado. água, malte de cevada, lúpulo e levedura, só isso. Não tem mais nada de ingredientes. E isso daqui, com certeza, faz a cerveja ser vegana. E a gente sabe que tem muitos produtos hoje que a galera gosta de colocar coisa que não precisa, sabe? Como ingrediente. Muitos vinhos, por exemplo, e tal, efetivamente nem são veganos porque colocam algumas coisas ali meio que para conservar ou etc e tal. Acho que perde um pouco da qualidade, né? Pode chamar do o produção, produto. pega lá pra ele lá. ele Ó, vai não, guardar. deixa aqui, pô. Pode deixar. Fica a casa do Importado aqui, ó. Aqui é o que eu falo. Fazer uma não tem nada propaganda legal pra combinado, não. turma. Ó, @ Casa do Importado, gente. O nome é Fabrício, manda um Tá abraço bom? pra ele. E ele Fabrício. é jogador de pôquer, viu? Ah, é Ele mesmo? Fãzão. Aí sim, Fabrício, parabéns aí pela loja. Sensacional, obrigado pelos presentes. Galera, Casa do Importado pra vocês seguirem aí no Instagram. Depois eu vou dar um shout pra você lá do meu Instagram. Demorou? Valeu, Fabrício. Eu faço Top. esse podcast aqui, eu acho que eu tô tomando uma aula com esse cara aqui. É sempre bom. Achei tá caprichado. Pera aí, vai falando aí que eu tenho um drink pra Olha tomar. lá, vem lá se a produção é boa ou não é. Mas, mano, Moja, vamos entrar em outro assunto. Não, tal? antes de entrar em outro assunto, perdão. Continua, perdão. É que você perguntou como eu comecei. É verdade. Quando eu saí dali e comecei a estudar, porque só tinha material em inglês, não tinha nada em português. Eu logo conheci o blog do Daniel Negriano. Nossa. E aí eu comecei a acompanhar o blog dele e ler tudo que ele passava ali como base. Como era muito o meu começo no jogo de pôquer, eu tive a felicidade de ler um artigo dele, no qual ele falava, se você quiser ser um jogador profissional de pôquer, vencedor e um jogador completo, você precisa aprender os Mixed Games. Cara, fala isso Então- aqui pra eles, por favor, nessa câmera ali. Então foi desde cedo eu comecei a jogar os Mixed Games junto com o Texas Hold'em. Eu acredito que eu desenvolvi os outros jogos inicialmente muito melhor que o Texas Hold'em, inclusive. E tive a oportunidade de alavancar, vamos dizer assim, cedo na minha carreira através desses jogos. Eu costumo dizer que eu fui ficar bom no Limit Hold'em bem mais lá para frente, quando eu virei referência nesses outros jogos, principalmente o Omaha, e comecei a ter um intercâmbio muito bom contra quem manjava, com quem manjava muito de No Limit Hold'em, fazer um intercâmbio super positivo, e isso edificou, me ajudou muito, né, na minha vida. Então nessa época foi
uma época bastante aprendizado para mim, porque eu já estava começando a usar um tempinho ali da banda, do estúdio, para jogar, aí fui ficando um pouco de lado, aí vira e mexe já chegava atrasado no banco, e eu visitava clientes, eu era gerente, então podia sair mais cedo, às vezes ia para casa de poker, às vezes ia para casa jogar online, e fui perdendo o interesse pela atividade que eu estava indo muito bem, porque eu estava apaixonado, literalmente, e que hora pelo que você poker. decidiu, falou, vou viver disso, do poker? Cara, chegou o ano de 2007, foi um ano revelador para mim, porque eu já tinha ganhado vários torneios, seja na internet ou ao vivo. A gente tinha por exemplo, os maiores torneios que tinham, eu já tinha ganhado, feito mesa final múltiplas vezes, e o pessoal começou a me questionar, não vai se profissionalizar? E eu falava, não, o poker para mim é meu hobby, e eu gostaria de seguir jogando dessa forma, aos finais de semana, e quando eu puder. Foi que ao final do ano, depois de eu ter ganhado o BSOP São Paulo, depois de eu ter ganhado um dos principais torneios de poker da internet, na sequência, eu fiz a mesa final de um torneio no Rio de Janeiro. Na época, um torneio de 100k era gigantesco, né? Torneio de 100k garantido. Eu postei esses dias, tá? Não, esse torneio... isso foi antes, isso foi depois, foi um torneio de 100k no Rio de Janeiro. No Rio? Você lembra o nome? Nata Rio era o nome do torneio. Não. E aí um pessoal que estava lá falou que estava me observando, queria me convidar para ser um jogador profissional do time. E eu falei que eu não era jogador profissional e que eu não estava afim dessas coisas. E aí o pessoal realmente fez uma reunião comigo, me mostrou um caminho ali do que seria ser um jogador profissional no poker. Eu dormi um pouco com essa ideia, discuti ela em casa, vi que eu tinha uma graninha boa guardada e que era uma oportunidade boa para mim, e depois de um tempo eu resolvi aceitar. Então esse contrato envolvia eu jogar na Europa, nos Estados Unidos, em Vegas, e isso era 2007. E quando foi janeiro de 2008, eu comecei só no poker, né? Deixei tudo para lá e foquei no poker 100%, até porque se os resultados estavam vindo parcialmente, se usasse meu tempo todo, eu acho que era natural. Eu tinha ganhado uma vaga para o main event do WSOP em 2007, só que eu não tinha nem férias, nem passaporte, nem visto. E não é mentira. E aí quando chegou no Heads Up, eu dividi com um parceiro meu, o Grow, inclusive, que é um cara aí fantástico, sensacional, que tá no poker aí desde sempre, um cara fantástico. E aí a gente, eu caí pro mundo, e no primeiro torneio que eu fui jogar na Europa, eu fui o primeiro brasileiro premiado na história do European Poker Tour no main event. Para você ver como a atividade nossa ela é nova, né? 2008 isso aconteceu, e não tinha passado ninguém por lá ainda. Não. Eu lembro que era uma loucura, porque o pessoal perguntava, de onde você é mesmo? Eu, do Brasil. O que você está fazendo aqui? Era o tipo de resposta. Para quem não sabe aí, ó, acredite se quiserem também, é o que eu sempre falo, Mano Moja foi o que abriu as portas no exterior, aí quem começou foi ele. Muita gente eu já vi dando risada dele. E eu sempre botei a fé, falei, Mano Moja é Mano Moja. Eu chamo de Mano Moja porque... Claro, pô, estamos em casa. Lá atrás, nós tá há quanto tempo nessa caminhada? Com certeza. E aqui é o seguinte, escutando essa história, amanhã você vai falar, eu vou jogar pôquer. Vou viver disso. Mó lindo contando. Sim. Me fala as quedas. Muitos altos e baixos, né? É exatamente isso. Muitos altos e baixos. Você achar que você joga melhor do que você joga efetivamente, participar de jogos que não são bons assim para você, participar de jogos financeiramente mais altos do que você poderia estar investindo. Então a gente cometeu diversos erros aí na carreira, pelo fato de não ter esse discernimento, de acreditar que sempre vai ser bom, né? De acreditar que você sabe jogar, que pode competir de igual para igual com todo mundo, e a realidade ela não é muito bem essa. Então a maioria dos meus percalços foram por conta disso, né? Jogar com um bankroll bastante alavancado,
Eu também no meio do poker acabou que algumas coincidências aconteceram que acabaram atrapalhando financeiramente, desde, por exemplo, um site que foi bloqueado, depois veio Black Friday, depois um contrato onde o patrocinador não te paga e afins. Algumas pessoas que você ajuda no meio da caminhada também, depois fica a ver navios, né? E tudo mais. Então isso acabou me atrapalhando bastante no desenrolar aí da minha carreira. Mas quando eu me encontrei, vamos dizer assim, né, que eu coloquei os pés no chão, eu tive um desenvolvimento muito bom. Cercado das pessoas certas, onde você está num métier onde as pessoas querem ver você crescer também. Muita gente ajuda bastante. Hoje te dá um abraço, e eu não vou, aqui não trabalha com o nome, mas você recebe muito abraço falso, que eu sei. Isso daí eu acho faz que parte do trajeto, você entendeu? E é gostoso também, isso é gostoso, porque você fez por você. Claro. Entendeu? Fez por você. Mas chegou algum ponto que você falou, cara, tenho 10 reais na conta. Porque eu, como disse, já aconteceu isso aí. Fala, será que é disso que eu quero viver, cara? Eu sempre tive uma visão agressiva do jogo, frente ao arriscar e correr atrás, fazer dar certo. E a diferença é que eu já sabia, vamos dizer assim, trilhar uma caminhada onde eu não me machucaria tanto, vamos falar assim, né? Por mais que eu estivesse arriscando. E é basicamente a história do jogador de pôquer, né? Correr riscos calculados. E isso que é uma grande lição também do esporte, para as pessoas que estão chegando no pôquer agora, vão aprender a romper essas barreiras, porque nós, como seres humanos, a gente foi criado literalmente para não correr riscos, né? Então o jogo ele ensina muito, e ele foi me ensinando e eu fui crescendo com o aprendizado que eu fui ganhando no jogo. Se eu soubesse jogar do jeito que eu jogo hoje, ou etc., lá atrás, eu tenho certeza que isso ia impactar muito melhor na minha vida pessoal, que eu ia ser uma pessoa melhor, ia impactar demais lá no banco onde eu trabalhava, no meu desenvolvimento profissional, tudo isso através do pôquer. Então não foi à toa que eu criei um material que chama Mentalidade no Pôquer e a sua aplicação, né? No lado pessoal, nos esportes, nos negócios, porque realmente ajuda. Você é um cara de tirar o chapéu. Eu não tenho palavras para descrever. Agradeço. Mojave. Obrigado. E é o que eu te falo. Mojave, além de querido pelos players, ele é muito querido pelos dealers, cara. Mas muito, vocês não têm ideia. Porque ele é um cara... Se você pegar foto das antigas, fazendo samba, como que nós sempre foi, Moja? Tranquilo, pô. Na verdade, na vida, todo mundo é igual. Agora você vai falar no âmbito boa, sim. No âmbito, no métier onde você trabalha, às vezes o jogador de pôquer ele acha que ele é melhor do que o outro, porque ou ele tá numa fase boa, ou ele tá ganhando, ou ele quer julgar as pessoas, falar que ele joga melhor, que fulano não sabe jogar. Então quando você diz que as pessoas te davam um abraço, que era seu amigo, etc e tal, e não era de verdade, era isso, né? Era a pessoa que era seu amigo na frente, daqui a pouco tava com outros amigos e tal. Não, mas esse cara não sabe jogar, esse cara tem sorte, ou esse cara é isso, ou esse cara é aquilo. E dos dealers e o pessoal que trabalha nos eventos já sempre foi muito diferente. Você nunca teve isso? Desculpa falar, exatamente. Mas você vai ter essa humildade aí. Já foi muito diferente. Você tem, mas você sempre deu um abraço verdadeiro no exatamente, pessoal, é isso que eu tô falando. Exatamente, é diferente. Às vezes eu tava jogando um evento e percebia que... É até difícil falar isso, parece que o dealer tava torcendo pra eu ganhar, que é uma coisa estranha, mas eu sentia isso. Né? E é fato de ser eliminado e a pessoa ficar chateada e tudo mais, porque o mercado do pôquer você não faz com jogadores. O mercado do pôquer... Outra coisa interessante, fala pra eles aí que nós vamos escutar junto essa daí, gente. O mercado do pôquer ele só cresceu no momento que o pôquer se operacionalizou. E para você operacionalizar o jogo, você precisa de uma estrutura profissionalizada.
E ela começa a partir do quê? Dos dealers. Eu, quando comecei a jogar, não tinha dealer. A gente dava as cartas. Eu estava lá. Isso. Então a gente dava as cartas, às vezes a mesa grande, a mesa redonda, aquelas mesas de clube, tinha que usar aqueles pauzinhos de madeira com borracha para jogar as cartas para frente, e etc e tal. E o jogo só evoluiu para um outro nível quando teve a chegada dos dealers, dos diretores de torneio, e etc e tal. E ajudou a construir essa estrutura para que os jogadores pudessem usufruir. Então, como é que eu vou ser jogador se não tem dealer, né? Como é que eu vou trabalhar num site se não tem um desenvolvedor de software, uma pessoa que trabalha na segurança do software? Vem 360. Perfeito. Então, só pode falar. Aproveitar esse gancho aqui, que você falou uma coisa bem interessante. Por favor. E eu queria aproveitar. O dealer é culpado de alguma coisa, no seu ponto de vista? Agora eu te pus na prensa, tá? Agora você se vira. Isso é uma bobagem muito grande, né? Das pessoas acreditarem eles, não é pra mim, não. Que o dealer tem algum tipo de influência no jogo, né? Na verdade, ele não tem. E quem tem influência no jogo é você mesmo. E se você acreditar em sorte ou azar, a sua sorte ou azar é feita pela energia que você emana. Então, a culpa é sua 100% das vezes. Obviamente que todos nós temos dias bons, dias ruins, a coincidência do curto prazo do jogo, ela pode machucar como ela também pode glorificar. Então o fato de você ter um bom entendimento sobre isso e colocar todas as coisas sobre você, vai fazer você evoluir. Do que você culpar terceiros e etc e tal, não vai fazer você ter o foco efetivo nas coisas que você precisa melhorar. Então eu tenho dó da pessoa que culpa o dealer ou que trata mal o dealer. Eu já arrumei trocentas brigas em mesa com pessoas tratando mal o dealer ou tratando mal as mulheres na mesa, por exemplo, porque já escutei várias vezes que a briga não é minha ou etc. A briga com certeza é minha. E quando eu tô na mesa, essas coisas efetivamente não acontecem. Não, isso eu não tenho dúvida. Inclusive, esses dias eu tava trabalhando, vou pôr mais tempo atrás para não dar dia. Vai lá. Tô dando carta normal, home game, aquela bagunça tudo, certo? Certo. Aí o cara, o blind tá 3-6. O cara joga 2 fichas de 5 mil. Certo. Tá barulho, o que é? Call. Certo. Certo? Não falou nada. Não, ele pode ter falado, mas home game é muito barulho. Claro, pode ser, pode ser. Aí ele vira e fala, mas eu ia aumentar aqui. Falei, não, mas calma, vamos ver. Ele, não, pode seguir assim. Ele perdeu a parada, cara. Aí a culpa foi sua que não deixou aumentar. Esse cara ficou putaço comigo, mas cara. É normal, isso daí é o reflexo falei, cara, deixa eu falar uma coisa. E eu virei e falei no meio da mesa, meu Javi. Certo. Porque acabou a mão, o outro aqui falou, mas eu escutei que ele falou. Falei, ó, gente, na moral... Depois da mão. Todo mundo que tá sentado aqui é responsável pelas ações. Com certeza. Todo mundo. Com certeza. Se você não falou na hora, guarda pra você, cara. Claro. Porque todos os jogadores que estão jogando é responsável. Eu já perdi as contas do jogador ficar bravo comigo, do dealer ia pagar errado, e eu olhar e falar, não. Ele não ganhou, quem ganhou foi ali. Aí o cara que tá puxando a mão fala... Cala a boca, etc. O jogo é roubado, tá louco? O jogo a lisura do jogo é o mais importante. Exatamente, onde eu falei, existe erro do dealer, sim. Só que todos estão ali. Eu acho que erro de dealer, ele não funciona dessa forma. De jeito nenhum. Eu acho que o erro de dealer... O erro do dealer faz parte do jogador junto, pra mim. Claro. O erro do dealer tá em algumas vezes, o percentual das vezes, que até os melhores dealers vão cometer esse tipo de equívoco natural, de às vezes de virar uma carta, né, de esquecer de passar um botão, ou alguma coisa assim do gênero, essas coisas acontecem. Porém, nada disso é erro do dealer. Se o jogador souber identificar as apostas, colocar o valor certo ou verbalizar, se fazer entender, você não vai ter que jogar a culpa no dealer. Aí normalmente as pessoas já usam desse álibi, né, para não ter que reconhecer que elas não jogam bem. Mas foi onde ele terminou pra... Olha o que ele falou pra mim no final. Mas foi culpa sua. Não tem como. Falei, cara, na moral, você não quis corrigir na hora. E ninguém da mesa falou. Exato. Não tem o que falar. Não tem como. Eu levantei e eu ia embora. Já aconteceram várias coisas na minha carreira referente a assunto parecido com esse. E você tanto poderia ter sido beneficiado ou prejudicado, né? Então, por exemplo, aconteceu uma situação recente
em um torneio de pôquer no Brasil, onde o pessoal errou muito comigo. Fizeram uma troca de dealer, por exemplo, segundos antes do break. Não se troca dealer segundos antes do break. Você tem mais uma mão para dar. E isso foi uma mão que custou bastante. Foi uma situação bastante errada. E eu não quis ser o cara chato de vocalizar esse assunto. As pessoas sabem que elas erraram. E do mesmo lado que o jogador de pôquer não tem a humildade de reconhecer, desse lado a organização também não teve. Cometeu um erro grotesco e não teve como... Não efetivou o reconhecimento. E tem um erro natural dos jogadores também, que a gente acaba envolvendo aí literalmente a variância do jogo, né? Então, por exemplo, se ele entra de limp nessa mão aí, pelo fato de ele não ter verbalizado a aposta ou feito a aposta certa, e aí nada serve para ele, certo? Ele tinha salvado dinheiro, ele ia agradecer você, ia dar um dinheiro para você? Não, só vai reclamar quando perde, entendeu? Então a pessoa ela vem de casa com todas as frustrações dela, entendeu? Os problemas do trabalho, os problemas em casa e etc e tal, ela tem que descontar em alguém. Aí ela enxerga o dealer como uma posição inferior. Infelizmente, irmão. Caraca, ela enxerga o poker como uma posição inferior. E aí ela quer descontar no dealer, assim como ela vai descontar na pessoa que está trabalhando limpando a casa, ou recolhendo lixo, ou etc e tal, sendo que essa pessoa entrou no salão 10 mil vezes, viu o lixo no chão, nunca pegou, uma vez que não custa nada para colocar na lata de lixo, e vai acontecer que a vida da pessoa vai ser uma lástima, né? Para tudo que ela faz. A mesa de pôquer é só um reflexo. Você vem para a mesa de pôquer para se divertir e aprender, ou você vem para deixar as coisas ruins. Então, infelizmente, tem gente que vem para isso. Eu não sei o que falar. Eu falo tudo, cara, porque é o que eu penso. Entendeu? Porque as pessoas acham que o dealer tá ali e ele tem que aceitar tudo, cara. Não tem que aceitar. Do mesmo jeito que ele veio com o problema, nós somos um personagem ali. Claro, e tem que aceitar. Eu cheguei a receber desculpa, sabe como? Me desculpa. Eu aprendi na minha vida que eu tenho que tratar bem as pessoas que nos servem. Isso é um absurdo. E não tá ninguém servindo ninguém, cara. Cada um tá fazendo o seu papel. Exatamente. Então não tem nada a ver como servir. Eu já tive diversos relatos de pessoas, já vi, né? De pessoas muito conhecidas e famosas e etc e tal, que foi uma história que eu falei com você aqui nos bastidores. Não convém ficar falando das coisas ruins ou das pessoas ruins e etc e tal. Fala de coisa boa, falar de coisa que as pessoas querem ouvir, de uma dica legal, de um bate-papo bacana, entendeu? Para a pessoa pôr ali no carro, assistir em casa, plugar ali do celular. Porque hoje em dia, eu acho que as pessoas que são ruins são maioria. No começo eu achava que era assim, então, tá lá, 50-50, sempre vão ter os bons, tal, que o bem vai vencer o mal, sempre. Isso é fato, né? Isso daí não tem, pode ser uma pessoa só que presta e o resto que não presta vai dar bom. Agora, hoje em dia, cara, em todos os cantos é assim. Eu acho que quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais a pessoa tem uma posição social, mais sobe um degrau, o dinheiro e tal, de baixo, né? Exato. Cara? E aí parece que a coisa que o amiguinho faz diferente não presta, porque não é você que está fazendo, né? Então eu fui muito julgado durante a minha carreira por seguir o meu caminho e fazer as coisas do jeito que eu acreditava. Nem sempre eu acertei. E eu não posso trocar também as coisas que eu errei, porque foi o que fez eu aprender para eu chegar até aqui. Não, mas eu nunca vi você pisar em ninguém, não. Desculpa te falar. Isso eu nunca fiz, graças a Deus. Isso pelo contrário. É o que eu te falo. Os dealers têm admiração gigante por você, entendeu? Não, mas vamos falar de coisas mais legais, tá? Tirar esse clima tenso aí, certo? Suave, a gente fala do que tiver que falar. Caixinha, qual o maior valor que você já deu pros dealers? Porque você é generoso, você é um cara bom. Eu já recebi, tá? Eu não sei, esse assunto é estranho falar, porque é o seguinte, você faz uma coisa legal, eu não tô falando sobre essas coisas, tipo assim, parece, porra, que legal que eu sou, tá ligado? Eu dei dinheiro ali pra pessoa, porra,
Agora sim, mas é que que eu falo, dinheiro é uma questão de atendimento. É uma questão que eu acho assim, eu nunca dei caixinha pelo fato de eu ter ganhado ou perdido. Exato. Eu sempre dei caixinha pelo fato da pessoa ter trabalhado e eu estar ali presente. Eu acho que é isso. Então, por exemplo, no cash game eu tenho uma conduta de dar a caixinha depois da mão toda vez que eu ganho a mão, certo? Então, roubei um blind, eu dei caixinha, né? Ganhei um pote grande, eu dei caixinha. Não mudou nada, foi uma mão de pôquer, certo? Exato. E várias vezes já escutei de um dealer, por exemplo, sabendo que está numa situação difícil, etc. e tal, final de jogo deixar uma caixinha gorda, Sim. ajudar a família, pagar uma cirurgia, serve? Ajudar... Eu sei de muitas coisas que você já fez por ajudar a construir uma casinha, sei lá. Eu sei negócio de muita assim. coisa que você fez por trás dos bastidores. Graças a Deus, aí, cara. Que graças a Deus ele tem condição de fazer. E não fala pra ninguém, viu? Tem muita gente aí que dá R$100, pega o telefone, filma aqui. Aqui não. Teve um caso que foi ficou conhecido pelo agora, porque ela aconteceu realmente, o pessoal viu, tava na live, né? Eu tava jogando um jogo na live, era durante o KSL PGG Poker, e eu tava fazendo uma massagem, e durante a sessão eu ganhei muito. Fiz uma sessão que eu ganhei muito, tá? Então eu vou falar assim hoje... Muito deve ser muito, tá, gente? Eu sei lá, eu fiz uma sessão que eu ganhei, sei lá, 300 pau na sessão. Dólares? Não, tô traduzindo já. Foi uma sessão que eu ganhei 300 mil reais ou mais, sei lá. Vamos Deixa o número vamos resumir, certo? Aí a pessoa tá fazendo massagem, etc e tal, sei lá, a massagem tinha 400 reais, eu dei 5 mil. Justo. Mais que justo, queria certo? Eu estar fazendo a massagem. Mas parece que foi assim, não, o cara quer aparecer, ou o cara quer... Não, eu nunca falei desse assunto. Você não. E nunca obrigado por você abrir aqui também. Você perguntou e eu tô conversando com você. Mas... Não, você é louco. É onde eu te falei, que muita gente não sabe das coisas que você fez. E outra, tocou no coração ali na hora. E talvez a pessoa, era pra mãe, era pra tudo e resolveu a vida dela. Uma coisa bem legal de talvez introduzir esse assunto, e não toquei nesse assunto ainda, mas na posição que eu consegui chegar, graças a Deus, às vezes eu vou jogar com uma mentalidade pensando em coisas diferentes. Então, por exemplo, às vezes eu vou jogar um torneio e eu viro pra pessoa e que tá precisando, ou que eu gosto, ou da minha família e tal, eu falo, vou jogar esse torneio aqui pra você. Então eu sento na mesa pra fazer meu trabalho, já ganho meu dinheiro suficientemente fazendo as promoções que eu faço, as marcas que eu represento e etc. E o torneio é mais uma fonte de renda, certo? Então eu falo, vou jogar esse torneio pra você. Hoje aconteceu isso, você tá falando, por isso que eu tô falando, porque eu vim da casa dos meus pais, né, que mora aqui no ABC ainda, e eu passei lá e meu pai tava conversando com meu pai sobre coisas da vida e tal. Aí era um negócio de um dinheirinho, eu falei, aqui, pai, e tal, e etc. E ele pegou e falou assim, nossa, tá parecendo aquele dia lá que você jogou o torneio pra mim. Nossa, aí eu falei, porra, que legal, nada, cara. É verdade, eu fui jogar um torneio na WSOP Europa, que valia bracelete, etc e tal, normal. Aí eu, antes de entrar no torneio, eu faço isso. Eu falo assim, esse torneio aqui eu tô jogando pra você. Então torce aí, o que eu ganhar eu vou mandar pra você. Nossa. E aí eu fiquei em terceiro no torneio, mais de 100 pau, mandei pro meu pai. 100% do valor, porque eu tava jogando o torneio pra ele. E cara, eu adoro fazer isso. Mas é pra ele, quando você fala, sem o dinheiro dele, é com o seu dinheiro. Não, é claro, meu dinheiro eu tô lá por causa dele. Claro, só pra deixar claro que às vezes... Quanto que ele não investiu em mim? No poker parece que tá cavalando, entendeu? Não, só pra deixar bem claro. Quanto que ele não investiu em mim na vida, né? E no geral. Bom, já que ele falou também, eu vou falar. Esse cara me ajudou aí quando eu fazia jogo lá atrás. Você não lembra dessa história? Não lembro mesmo. Mas eu vou te falar. Ele estava jogando um BSOP, eu acho que foi. Ele comprou uma maleta de pôquer para jogar com os amigos. Tô viajando aqui. E nessa daí rolou esse jogo de pôquer. Só que eu fazia meu joguinho lá no bar, lá na Tikal. Inclusive você colou. Acabou o jogo, você virou e falou, Bolacha, essa maleta aqui é sua, cara. Da hora. Põe no seu jogo.
Falei, assina aqui. Eu ia trazer ela, mas sumiu a assinatura. Agora você falando assim, eu tô... É isso que eu tô te falando. Mas olha como as coisas é de ajuda de coração dele. E ele não fez por dinheiro nada, porque ele viu a necessidade das fichas que nós jogava lá. Foi jogar lá num bar que eu tinha, cara. Da hora, pô. Foi legal demais. Você é louco, cara. Então essas ajudas que ele tem aí que é de coração. Então por isso que eu piro nesse cara, torço pra caramba e eu, irmãozão. Só parabéns, da hora, mano. Cada vez mais satisfação demais de você, cara. É uma parada que eu digo assim, quando você vai fazer alguma coisa, faz de coração, né? Faz porque você quer, não faz por qualquer outro tipo de motivo. E se você for fazer alguma coisa e divulgar, né? Faz para inspirar as pessoas, para que mais pessoas possam seguir, trilhar o mesmo caminho. Na comunidade a gente sempre fez lives, né? E a live durante a pandemia, ela bombou, virou top 10 live no mundo, a única que falava em português, o resto era tudo live de poker em inglês. E a gente sempre falou, vamos doar tudo que a comunidade arrecada desde sempre. Então a gente vem lá desde 2015 até agora. Se você perguntar pra mim quanto que foi, eu não sei, eu perdi as contas já. Mas já nem conto com isso, entendeu? Esquece, não é meu. Mojave, tem uma comunidade de poker aqui que eu entrei... E daí eu pergunto para algum dealer para fazer uma pergunta. Chegou uma pergunta interessante aqui. Banda. É do Leonardo Serra. Ele tem 9 anos de profissão, é lá do Sacomã do Ipiranga e pergunta. Meu vizinho, quase. Mojave, quais são as principais diferenças que você percebe entre os dealers brasileiros para os dealers internacionais? Bom, vamos lá. Isso é boa, tá? Essa pergunta é excelente. Um abraço, obrigado pela pergunta. Léo Serra. Valeu, Léo Serra, tamo junto. Eu acho que o Brasil, cara, evoluiu demais nesse quesito. Os dealers brasileiros realmente são top de linha. Isso eu falo, eu joguei, assim, eu passei por 30 mais países jogando poker, né? Fui o jogador que mais premiou em países diferentes, eu ganhei esse prêmio. E num ano só, que é loucura. E eu tive, assim, conheci dealers de todos os níveis. Eu vou ser muito sincero, eu acho que a qualidade média do dealer no Brasil é a melhor do mundo. A média? A média, melhor do mundo. Meu Deus do céu. Tá bom? Agora, quando a gente vai falar, assim, dos melhores dealers, aí a gente perde um pouquinho. Isso por quê? Porque a galera já tem um tipo de treinamento diferente, já vem numa vibe já há muitos e muitos anos carteando para jogos específicos e tal. Parece que o padrão de qualidade desses eventos, ele é um pouquinho mais alto, o que é natural. O dia que um dealer brasileiro fizer esse caminho e for para lá, vai ser o melhor também. Eu não posso dizer muito, já viajei em alguns lugares, alguns países e tal. Eu vejo que é o seguinte, quantidade. Quantidade de profissionais no Brasil não tem igual. Só que quando pega ou outro de fora, é a junção que faz porque assim, eu tô sincero no que eu tô falando. Estamos conversando. Tá bom? Se tiver que sair na mão, se você vai sair, não tem problema. O jogador aqui é nosso. Ganha. Não, eu prefiro deixar para lá. É o seguinte, numa WSOP, por exemplo, em Las Vegas, no meio do campeonato, pelo número extensivo de jogadores, é óbvio que a qualidade de dealer vai ser muito baixa, porque você precisa contratar freelancer, gente que aprendeu a cartear agora ou gente que está aprendendo agora. Então eu já cheguei lá várias vezes num campeonato mundial, por exemplo, e a pessoa fica esperando, eu falei, vira o River. Sua vez. Sua vez, dealer. Certo? E aí a turma fala, nossa, os dealers brasileiros muito melhor e não sei o que lá. Não pode comparar, gente. Se faz um torneio no Brasil onde você precisa de 1000 dealers, eu acho que o bicho pega. Entendeu? Não, aí é muita gente, entendeu? Você vai ter 200 dealers maravilhosos, incríveis. Sim. Certo? Ou mais. Mas 1000 é difícil, certo? Mas isso é em todo lugar. Agora, por exemplo, a Triton Series, né? Não dá para comparar nada que a gente faz ou que qualquer outro circuito faça com o pessoal da Triton. Os dealers que estão lá, cara, assim, parece que até o cabelo e o gel do dealer é um negócio assim impecável. Isso sabe? Eu sempre valorizei. Falei hoje no grupo. É um negócio assim que não dá para comparar, né? Não estamos falando mal, estamos falando a realidade das coisas. Os dealers lá são assim espetaculares. Hoje eu falei isso aí no grupo. Falei, gente, mas vocês querem ganhar mais, querem fazer alguma coisa, mas querem trabalhar de camiseta.
Como você a já sua viu postura no Mundial? jogo, Sempre na estica. postura, profissionalismo no Como eu já jogo sempre trabalhei. é muito Tira importante. onda. Eu, Tininho, Claro. o pessoal. Sempre na estica. Alguma vez você já viu nós tirar onda fora da mesa? Chega na mesa, como que é? Claro, educação, Entendeu? como você trata os Inclusive jogadores. aqui, ó, prêmio de melhor dealer do Brasil. Com certeza. Sabe quem ganhou o prêmio? Mojave. Só Ganhei que ele também. tava fora do Brasil e só fez a live lá. Tem essa live. É, da hora, mano. Você ganhou Ah, como é melhor verdade. jogador, cara. Ganhei como melhor jogador. Você só entrou no telão lá, eu ganhei de Aí. melhor dealer. Peraí, nós estamos com o melhor jogador, melhor dealer aqui? Vixe, Que isso, Maria! zerei. Peraí. Não, eu tô longe de ser melhor jogador. Tô longe. Entendeu? Então é tudo isso daí Nem que vai quero. incluindo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que, assim, a partir da condição, por exemplo, é diferente. Se a pessoa lá fora ela tem condição de ser só dealer, né, e ela tem uma remuneração especial para isso, você vai desenvolver melhor. Aí no Brasil, se você, às vezes, não tem como ser só dealer, né, e fica mais complicado de você desenvolver, porque você tem outras responsabilidades. Então, eu acho que vem muito disso também. Um outro exemplo. Uma época no começo, os torneios de pôquer, o que a gente tinha que fazer? Você deu o exemplo do Ômega aqui em São Bernardo. Que horário começavam os torneios? 8 da noite, cara. Entendeu? Era isso mesmo. Isso, e você tinha que 3 meter mil um leite ficha, lá. bala. Por quê? Porque você tinha que esperar a turma chegar do trampo. Era isso mesmo. Porque você começa o torneio meio-dia, você não tem quórum, não tem quantidade de jogadores para jogar, certo? Mas como é que você cria uma profissão e um circuito se você não prioriza isso, né? Então é mais ou menos o momento que a gente vem vivendo hoje. Eu tive a oportunidade de fazer isso com o KSOP Online. Eu alterei o horário dos jogos e coloquei outro horário dos jogos para o Brasil. E muita gente reclamou, nossa, esse torneio vai acabar muito tarde, ou esse torneio vai começar mais tarde. Eu falei, gente, para o horário brasileiro, a gente sempre jogou os horários de outros mercados, né? Exato. E por que não podemos colocar aqui um horário do Brasil para isso? Então demora para as coisas acontecerem e efetivamente a gente às vezes não consegue caminhar a passos largos, né? Caminhar a passos mais lentos, mas o importante é o progresso. E eu vou te fazer uma pergunta de irmão mesmo. Responda se você Fica à quiser. vontade. Que é uma dúvida que eu mesmo tenho. Vou responder. Será? Vamos lá. Será? Pode perguntar. O pôquer hoje, ele foi legalizado como esporte e como... Sabe que o pessoal pergunta, quanto você já perdeu? Não, isso daí é loucura. Eu já perdi... Verdade, uma boa pergunta. Eu já perdi, assim, numa sequência rápida de tempo, mais de $1 milhão, assim. $1 milhão de dólares? De perder, assim. $1 na sequência. milhão de dólares, escuta aí, $1 milhão. Efetivamente, eu perdi, num período de tempo, 1.200.000. E achando que eu tava... E sei da minha condição, variância de jogo e outras coisas, e obviamente não devia estar no melhor do meu jogo também. É cabeça isso? Não, tem fases, foi tem fases e fases, né? Situação de bad. Tem fases e fases. Eu mesmo vejo isso e gosto de falar disso para mostrar para as pessoas que não são só flores. Depois de jogador profissional, você tem que ter uma boa gestão de banca. Hoje eu jogo muito confortável na minha banca. Então, tô tranquilo. Qual o torneio mais caro que você já jogou assim? Já joguei torneio de mais de R$1 milhão de inscrição. Inscrição, mais de R$1 milhão? Meu Deus do céu. Eu joguei o Vocês já viram R$1 milhão, cara? E pagar pra... Você tem que ser bom pra fazer isso. Eu paguei cara. $210 mil no Triton Invitational. E as pessoas acham que eu tenho backer e etc e tal. Não, eu jogo por conta. E o que aconteceu foi que é um torneio só, né? É isso que eu tô... Né? Tudo pode acontecer num torneio só. É uma temporada só, né? Tudo pode acontecer. Eu fui eliminado, eu perdi. Fui pro dia 2, perdi. Deu dois tiros? Não. Dei um tiro só, classifiquei pro dia 2, passei do leite, fiz um torneio bom, mas não consegui premiar. E essa mesma fase ruim que eu peguei na minha carreira também, já peguei fase boa, de jogar 5, 6 torneios e fazer 5 mesas finais seguidas. E qual a maior premiação que você ganhou? Não só a maior premiação, mas eu já sei qual que você vai falar. Não. Mas de sensação, tipo, eu cheguei onde eu quis, entendeu? Que eu faço meu podcast aqui, pra mim, é chegar em algum lugar, entendeu? Certo. Ser escutado, igual quando era você lá atrás.
Sou Mojave fazendo, e todo mundo indo devagarinho e já era. A hora que você falou, agora eu cheguei no meu objetivo. Cara, isso nunca aconteceu, Bolacha. Porque Nunca você não vai aconteceu, parar, cara. Assim, a minha vida é tipo Você assim, não vai parar, é um trabalho em progresso. É isso que eu tô sabe? falando. Eu imaginei que você eu pego um tijolo e aí eu acordo e eu olho, coloco em cima do outro. Então. E, cara, nunca teve nada que aconteceu na minha vida que eu peguei e falei assim, ó, acabou, parei, deu, consegui e tal. Sempre tem alguma coisa a mais para fazer, ou sempre tem um conforto melhor para você poder trabalhar, né? Que é alavancar a banca e afins. E eu aprendi muito, por exemplo, hoje um dos meus melhores amigos é um cara que eu comecei inspirado lendo o cara que é o Negriano. Negriano é seu parceiro? Meu parceiraço. Então o que aconteceu? Eu dei carta pra ele já, tá sabia? vendo? Tá vendo? Eu só não entendi o que ele falou direito, mas cadê carta? Eu dei. Mas ele parece ser bem humilde. Ele é viu? gente boa. Inclusive ele mudou uma regra lá na época do Showdown. Sim, Showdown Nuts. Ele é um cara interessado em melhorar o jogo. Eu achei muito justo. Ele dá a cara pra bater nessas. Vamos falar uma coisa viva, de uma regra que eu tenho vontade de só pra terminar. Eu quero que você faça outra pergunta e você fala da regra, lembra, né? Que você ia me fazer uma pergunta e falar da regra. Por exemplo, o Negriano, ele passou, depois de virar o monstro sagrado que ele passou uma época aí muito difícil, né? De muitas perdas. Até dar a volta por cima agora e ganhar os 50k, Poker Players Championship, ele ganhou 300k, Super High Roller Ball, trocentos torneios no Poker Go Tour e etc. Depois de jogador profissional, né? De passar por uma barrigada dessa. Isso é fato, isso é algo que acontece e acontece com todo mundo, né? Vai acontecer comigo outra vez, ó, Deus me livre que seja menos, ó, 3 na madeira, mas vai acontecer. Junto, não tem como, entendeu? Assim como o jogo é probabilidade, é estatística. Então, não adianta querer fugir disso, né? As pessoas falam, olha, eu entrei no jogo agora, mas o jogo não é pra mim. Ou essa plataforma aí é roubada. É assim, eu sinto pena da pessoa que fala um negócio desse e ela não vai trabalhar nela mesma e no jogo dela e desenvolver e lidar melhor com as perdas do que as outras pessoas, porque o que me trouxe aqui foi isso, saber perder. Perfeito, perfeito. Pergunte. É sobre a regra ou o negócio antes lá? Eu ia perguntar sobre o jogo. Pergunte. Ele foi legalizado o jogo hoje, o poker é o esporte da mente. Correto. E por que ele não é uma profissão que eu consigo pôr na carteira de trabalho aqui no Brasil? Deveria, né? Eu acho que você pode. Eu Só acho que responde se quiser. Não, isso não há problema. Eu acho que assim... a federação não consegue. Existe uma questão toda a legalidade da atividade, né? Exato. Então, toda vez que teve um questionamento sobre o poker, foi facilmente entendido pelas autoridades, quando teve um tipo de julgamento, sempre foi favorável ao jogo de poker também, porque é um jogo que ele não depende da sorte, tá? E é um jogo onde a probabilidade domina o jogo. Então fica muito fácil de entender que jogo de poker não tem nada a ver com aposta esportiva e não tem nada a ver com jogo de roleta, blackjack, cassino e afins. Isso sim é um jogo de azar. Inclusive, o próprio governo que promove jogo de azar a vida inteira, através das loterias e afins, vive uma hipocrisia do tamanho do mundo. Então você faz o povo, a pessoa que é mais pobre, acreditar que ela pode ganhar um dinheirinho, sair da pobreza, de ganhar, e o que vai acontecer com a pessoa? Vai acontecer que ela vai deixar de colocar o alimento dentro de casa. Então nós temos um problema muito mais enraizado no país do que você poder colocar o nome da sua profissão, você entendeu? Então nós temos o buraco mais embaixo. Exato. Então, eu acho que você pode fazer o que você quiser, né? Como autônomo, você pode literalmente fazer o que você quiser, abre uma empresa, né? Cria uma empresa de eventos, por exemplo, né? E se classifica, entendeu? Você é uma pessoa responsável por pagar os seus impostos, você é uma pessoa responsável por cuidar da sua vida, e você sabe que o jogo foi aprovado, né, já há muito tempo atrás, né, pelo Ministério dos Esportes e tudo mais, agora pela International Mind Sport Association, um trabalho maravilhoso que sempre fez o pessoal nos bastidores do poker, que é algo que nos dá diria assim, a capacidade, né, de você poder sentar e jogar o jogo aí tranquilamente. E às vezes me assusta o fato da gente ser um país de terceiro mundo subdesenvolvido e não poder efetivamente ter ou fazer as coisas, achar que é um absurdo, e olhar para os países desenvolvidos que tem o errado são eles.
Entendeu? Entendeu? O errado são eles. Essa foi mais ou menos a pergunta que eu quis te dizer. Porque lá fora existe essa categoria. Claro. É uma profissão. Exato, mas assim, acho que vai na mesma linha de você falar que você é um youtuber ou um influencer, por exemplo. Sim, né? sim. Que todo mundo sabe que hoje é uma profissão super desenvolvida, mas talvez você não tenha uma classificação dessa para você poder se enquadrar. Não vamos longe. Jogador de pôquer. Jogador de pôquer, por exemplo. Lá atrás. Sou jogador de pôquer. Não esquece. Vagabundo, joga baralho. Não, sou jogador de pôquer. Não, lá atrás eu tô querendo dizer. Não, você tá errado. Tô errado? Tá errado. A turma falava assim pra mim, você é jogador de pôquer, mas trabalha com o quê? Então você me assustou agora. Porque me pergunta, você trabalha com o quê? Não, pô. Eu sou dealer. Você joga pôquer, mas... Eu sou dealer. Mas você só dá carta? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a linha aí. E a mentalidade também de saber que você tá construindo. Eu não me sinto mal quando essas coisas acontecem. Eu jogo a bola pra mim e eu viro... um amiguinho daquela pessoa para poder instruí-la, para poder mostrar para a pessoa o que é a minha atividade. Então eu não me sinto mal quando a pessoa vem me diminuir. Eu vou falar para ela da minha atividade, vou buscar expandir a minha atividade. Eu acho que é essa mentalidade que falta um pouquinho nas pessoas. Desde os jogadores de pôquer, né, que só pensam no umbigo deles, de jogar e ganhar e etc e tal, e não vai ter uma indústria, não vai ter um mercado se você pensar só em você, não vai. Tá? Então precisa ter as pessoas que estão criando, né, esse ecossistema, toda essa organização, de profissão de respeito, etc, para você poder jogar, porque não adianta você sentar na mesa e só reclamar. Sempre só reclamar das coisas. Quem reclama e não faz nada. Exato. Então, ou você está do lado do desenvolvimento das coisas, sabendo que existem problemas, notoriamente, né? Ou você está do lado que você não constrói nada, só destrói. Mano, hoje eu vou falar um negócio bem interessante. Sou dealer há muito tempo, você sabe. E você falou do pôquer, que é um jogo estratégico. E o fator sorte, ele é menor, correto? O fator sorte, ele não existe, na verdade. Então, agora você vai entender onde eu quero chegar. Eu tenho vontade de mudar uma regra no pôquer. Certo. Vou falar ao vivo aqui para quem quiser ouvir. E ele não sei o que ele vai responder também, não. Lá vem, eu tô preparado para ver a bomba aí, gente. Bomba. Não. Prepara o corte. Não tem corte, não. Prepara. Se falar, falou. Se me xingar, Não, corte depois, da merda que você vai falar. Vamos lá. Só que se não for merda, você vai estar aqui também. Veremos. É algo que eu tenho na cabeça de fazer. Tirar um pouco do fator sorte, certo? Que fator sorte, cara? Tá. Deixa eu falar. Então vai, fala. Então tá. Fala. O cara deu all-in aqui, certo? Deu. A mesa inteira foldou. E você deu call. Tá? Eu contra você. Eu sou o Big, dei call. Independente de qual lugar da mesa. Tá bom. Daí eu abro par de 5. Você abre par de 5. Pré-flop. Certo. Essa mão, eu tenho vontade de considerar ela splitada sem ter flop, sem ter turn e sem ter river. Certo. Porque, cara, eu vejo uma mão, eu dando carta, cara, é uma mão muito ruim de você perder e é só o fator sorte, fazer flash com uma carta. Tá. Isso daí eu tenho vontade, tipo, de tirar isso aí do pôquer. Certo. Mas é experiência dando carta e não tô falando besteira. Mas eu quero escutar de um profissional que joga baralho, né? Joga pôquer, pelo amor de Deus. Ó, você é meu parceiro, Você com é meu todo irmão. respeito, eu discordo. Isso que eu quero. E vou explicar para você por que eu discordo. Vem da base, lembra da base. A probabilidade de você ganhar a mão é a mesma probabilidade de você perder. Isso quer dizer que a longo prazo vai ter relevância zero. As mãos que você vai ganhar assim são as mãos que você vai perder assim. E você vai tirar a emoção do jogo. Na minha concepção, né, o pôquer, ele é difícil de assistir, cara. O pôquer é um jogo difícil de assistir, Sim, tá bom? sim. São muitas horas de jogo, difícil você tocar uma transmissão legal, engajar o público e etc. Talvez sejam essas mãos que trazem uma emoção diferente, né? Que mostrem, por exemplo, para a pessoa que ela não joga tão bem assim, que ela pode, muitas vezes, ter um fator de curto prazo daquela probabilidade de ser positiva para ela. Então, eu acho que não deveria ter nenhum tipo de influência no jogo, porque o jogo já tem a sua neutralidade. Essa é a minha ideia.
tá? Até porque é muito difícil de você executar esse tipo de regra, porque imagino que vão existir situações que tenha um pouco mais de probabilidade para um lado e um pouco menos para o outro. Isso eu acho que não. Um Azi-Rei contra um Azi-Rei, por exemplo. Se for naipado, tem flop. Se você tem um Azi-Rei naipado, eu tenho um Azi-Rei off, flop. Azi-Rei off contra Azi-Rei off. Então, mas aí você tem um Azi-Rei naipado contra um Azi-Rei off, porque você não pode perder para um flush de 4 cartas. Mas tudo bem, mas a sua... Onde tem já caiu por terra a sua probabilidade, sua ideia já caiu por terra. A minha ideia é o seguinte, tudo que for 50-50, retira o fator sorte. Certo. E claro, nós estamos falando de pré-flop, tudo. Aí você tá numa transmissão lá. Aí o cara falou 2 de paus, 2 de paus, 2 de paus aqui, 2 de paus. Chegou lá, deu all-in, par de valete e par de valete. Aqui tem par de valete com copas e ouros e ali tem paus e espada. Aqui tem mais chance de ganhar. Perfeito. Eu estou te falando isso como dealer, cara, você que é uma eliminação, então, cara, mas você tá pensando no curtíssimo prazo, entendeu? A longo prazo, essa mão vai empatar a esmagadora maioria das vezes, certo? Mas você já deve ter caído e ela vai assim, diversas vezes. Não, e ela vai trazer diversas vezes. E ela vai trazer a probabilidade de você ganhar ou perder é a mesma, cara. Eu vou te falar, eu tenho 18 anos de poker profissional. Não conto antes, não sensacionalizo as coisas. 18 anos de poker profissional, certo? 20 tralalá anos de poker. Eu lembro das mãos que eu perdi assim e lembro das mãos que eu ganhei assim também. Sim, é pros dois lados. Certo? Então, vira e mexe, você conversa com alguém e fala assim, não, mas só sei perder, olha lá, perdi assim de novo, ou etc e tal. Eu lembro que umas primeiras mãos, quando eu fui jogar internacionalmente, eu ganhei uma mão que eu tinha par contra par, e eu ganhei uma mão que eu tinha par de 4 contra par de valetes, onde só tinha um naipe vivo, certo? No showdown. E eu fiz um flush de ouros com o meu 4 de ouros nessa mão. Esquece, né? Você não esquece quem perdeu dessa mão. Normalmente quem apanha que não esquece. Então eu acho que o poker já tem uma lisura e uma estrutura que você não precisa mexer. Por quê? Ele é muito diferente, por isso que eu chamo de esporte dos esportes. Esporte dos esportes. Exatamente, é um termo meu, eu que inventei essa porra, vocês vão ter que ouvir pra pôr meu nome nessa merda. No caso disso. Entendeu? Eu desenvolvi essa porra também. Esporte dos esportes, por quê? Primeiramente, no VAR, você já viu o VAR errar no futebol? Como não? O VAR, cara, o VAR chama lá e dá um pênalti da parada que não foi, cara. Quantas vezes seu time... Você aí, ó. Você é corintiano, você vai me entender melhor ainda. Quantas vezes o juizão vai pro VAR e não marca uma parada que foi ou marca a parada que não foi? Diversas vezes. Diversas. E às vezes não chama o VAR numa parada que foi e não chama. Entendeu? Por quê? Porque tem o quesito humano ali e o ser humano vai errar. Entendeu? No poker são as cartas que vão decidir, cara. Eu entrei nesse negócio do poker justamente por saber que era um negócio individual e que depende de quem? De mim. De você. Eu não vou colocar a culpa em ninguém, depende de mim, certo? O baralho não tem nem memória. Como é que eu vou colocar a culpa no baralho? No dealer. No dealer muito menos. Certo? Então, eu acho que o poker é o jogo que tem a estrutura mais limpa que existe, porque você nunca viu alguém levantar, fazer um petit comitê ali e mudar o river, você já viu? Não? Quantos times não foram rebaixados e passou o tapetão lá e deixou os caras continuar? Do esporte mais popular do país. Sim, de regra entendeu? Eu te falo. Então, o jogo de pôquer não tem problema com regra, irmão. O jogo de pôquer não tem problema com regras. Uma coisa é você evoluir a regra do jogo em algumas coisas. Por exemplo, Big Blind Ante. Graças a Deus, Big Blind Ante melhorou demais. Isso aí foi criado pros dealers que não sabem dar carta também, que ficou mó mamão. Não, e pra jogador chato que fica toda hora na mesa, fica, você que não pôs a Ante, é você que não sei o que lá e tal. Isso melhorou, acelerou o jogo, etc. 100%. Então, eu sou a favor de melhorar as coisas, não tenho esse pensamento old school. Tá? Tem pensamento progressista. Não, mas isso daí é sensacional. Então, pra mim, eu acho que tem que continuar o jogo, tem que continuar evoluindo. Só evolução. Isso.
Porém, eu acho que teve showdown, não tem por que ter interferência no showdown. Esse daí é uma tese minha que eu tenho por dar carta, cara, porque é uma eliminação muito ruim, cara. Independente dos dois lados. Mas lida com ruim, cara. Lida com ruim, mas pra mim não muda nada. Exato. Eu só choro por quem caiu, eu sou do cara. Mas não existe. E você não sabe se esse cara não chegou ali depois de ganhar 3 paradas dessa seguida. Não, eu sempre falei. Não existe ganhar um torneio sem dar uma bet. Não, existe. Já ganhei um monte de torneio sem nem mostrar as cartas, sem nem saber como eu tava na mesa final. Cara. E ter um showdown no heads up. Sério? Sim, senhor. Isso aí ninguém sabe, tá? Isso aí ninguém sabe. Fala pra eles que existe isso daí, não, porque no pensamento de todo mundo não existe ganhar um torneio sem dar bad. Essa é a base do poker ser um esporte da mente. É você ganhar a maioria das mãos sem ter que apresentar as cartas. Então, se eu tô ganhando a mão aqui de você, que você tinha uma mão melhor que a minha, mas eu fiz você acreditar que a sua mão era pior do que a minha e eu ganhei, isso é habilidade pura. Não, você... Então, a gente já tá indo pelo lado de fora, né, dessa questão probabilística, de que carta ganha de quê, é que isso daí etc. Ninguém escutou, tá, o que você tá falando. Ninguém tá escutou. Aí. Ninguém escutou. Teve uma época na PokerStar que, muitos anos atrás, a menina ganhou um torneio sem mostrar as cartas. Certo. Anabete. Certo. Isso daí é probabilidade também, entendeu? Porque ela estava jogando um jogo sit and go. E o jogo sit and go você joga com a base no stack que você tem e na posição que você tá. As cartas são a última coisa, literalmente, que vai definir. Então é possível fazer isso nesse jogo, tá? O nome dela era uma jogadora norueguesa, chamada Anette Oberstad. Ele estuda. E aí sensacionalizou, né? Mas eu acho que qualquer jogador de sit and go, sem desmerecer a qualidade dela, consegue fazer isso. Eu achei que era um torneio, numa quantidade, sit and go, numa quantidade grande, né? Acho que todo jogador bom de sit and go conseguiria ganhar um torneio fazendo isso. Sim, um torneio. Você acha que existiria essa possibilidade? Vamos fazer um desafio um dia, tentar jogar um torneio assim, mano, Moja? Sem olhar as cartas? Esconder as cartas? Que loucura. Vamos? Então, eu já ensino as pessoas a jogarem pensando literalmente no que o oponente representa. Tira tudo dos seus estudos que eu tô te falando. Não, já faz parte. Uma coisa bem legal. Mas aliás, quem vai fazer vai ser você. Você tem que entender se você tá jogando uma mão por valor, você tem que entender se você tá jogando uma mão por blefe. Num torneio eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai buscar envolver as situações que você joga em evitar o showdown. Sim. Beleza. Não, totalmente diferente. Agora é muito importante saber as cartas que você tem para efetivar as jogadas. Por exemplo, das cartas que viraram no flop, né? Por exemplo, no pré-flop, se você está segurando alguma carta que seja importante, como o exemplo, um blocker, né? Se é uma mão lucrativa, quanto você pode extrair dessa mão? Tem tudo. Exato. Então o jogo ele é muito complexo. Sim. E nem no cash, nem no torneio isso daí ia funcionar. Não, mas é loucura. Só pra fazer um negócio diferentaço. Igual você tá fazendo com as cartas lá nas suas propagandas lá do GG. Quem puxou qual mão teria. Era só pra entrar nesse coisa. Mas sim, tá na resenha, na brincadeira. Exatamente. Cabe, na resenha, na brincadeira cabe tudo isso. Não vai fazer isso, gente. Você não vai ser lucrativo nunca. Mano, o Moja trouxe um negócio aí. Traz aí, presentinho. Tá, esse primeiro presentinho aqui pro nosso querido Bolacha. Obrigado. Kitzão da GG Poker. Pra você ter uma ideia, tudo que a gente faz na GG, a gente tem o poker como esporte da mente, né? Então a gente tá alavancando aí o poker conectado com o esporte, com a música, o entretenimento. Você faz um trabalho sensacional com o GG. Que são as coisas que a gente curte. Então tem uma camiseta especial aí, a raquetezinha de beach. Você joga isso aqui, mano? O Beat venceu, né, mano? O Beat venceu, homem. Eu gosto do Benzinho, ele é muito legal. Uma atividade maravilhosa, né? De você fazer uma resenha isso aí ali tem muita gente fazendo também. Na praia, é muito bom. Olha só, isso daí é outro nível agora, hein? Outro nível aí, um copinho da GG. Que isso? Uma sacochila da GG. Olha aí. É outro nível. Não. Do humor. Tem mais coisa aqui, cara, não acabe. Olha lá. Agora deixa esse daí por último. Deixa esse por último. Eu vou deixar aqui, tá? Pode deixar do lado de fora, a gente vai falar dele. Então, aqui. E o que tem mais aí? O que tem aí? Posso abrir esse? Pode.
Meu Deus do céu. Eu já vou começar para vocês lerem aqui, tá? É outro nível. Não vai me bloquear não, YouTube. Bloqueia não. Cara do céu. Havaianas. Olha isso, cara. GG com Havaianas. Coisa linda, né? Isso é sério que eu tô vendo? Coisa linda, é sério que você tá vendo. Meu Deus, cara, que lindo, cara. Muito obrigado. Valeu, mano. Muito obrigado Tamo de junto. coração. E aí eu tenho aqui mais 2 camisetas, eu trouxe uma feminina e uma masculina. Tá bom? Pra você fazer o que você quiser, sortear pra galera, dar de presente pra alguém, você que manda. E aqui eu tenho esses 2 baralhos, que a gente vai falar deles agora. Ó, esse baralho que eu tô trazendo pra você, ó. Mostrar as camisetas Ô, aqui, ó. Mostra lá. Vamos abrir? Pode abrir. GG tá pesado, hein? Pesado, o negócio é qualidade, né? Ô, GG, olha pra nós. Qualidade, tá vendo aí? Já, GG já tá aí, já. Já tá aí, já. Derrubou até a bolachinha, ó. Ô, você já viu esse aqui, mano? É, a bolachinha, pô. Aí. Eu vou fazer um de presente O pra homem, você. tá vendo? Olha só. Vou fazer um desse daí. Pô, mas esse cavanhaque aqui é outro nível, hein? Ah, para, eu não tenho pedaço da boca outro aqui, nível, ó. O cachorro mordeu, você sabe disso. Segura. Essa e a outra aqui. Dá uma ideia aí de fazer alguma coisa, ô, moça? Essa daí, vamos fazer pra audiência, então. Pega um corte aí do seu podcast. Quando você joga lá no seu Instagram, você fala assim, olha, eu fiz um podcast lá com o Mojave, aquele rapaz lá que joga poker. Aquele rapaz. E da GG Poker e tal. Nesse post aqui, ó, você comentar um amigo que curte poker, ele tá acompanhando, inscrito no canal do podcast do Bolacha, a gente vai sortear aí 2 camisetas e 2 baralhos, então. Certo? Tá. Obrigatoriamente, 2 homens, 2 mulheres. Tá feito. Fechado? Vamos lá. Vamos falar do baralho. Esse baralho aí é uma coisa fantástica. Por que ele é uma coisa fantástica? Eu, junto com a Copag, queria agradecer a Copag, meus amigos que trabalham junto comigo nessa empreitada maravilhosa. Você sabe que a Copag é a bola do jogo, né? A Copag faz os baralhos da GG Poker, a Copag faz os baralhos da WSOP, que é o Campeonato Mundial de Poker, e a Copag faz os baralhos do Mojave também. Baralho então, do Mojave, a Copag é a gente está lançando os baralhos Texas Hold'em, que agora são os baralhos Texas Hold'em da GG Poker, certo? E estamos lançando os baralhos colecionáveis. Você que já jogou um KSOP, se não jogou, eu convido você a jogar o KSOP, o circuito mais querido de poker, inclusive KSOP online, GG Poker, Carnaval, com o maior garantido da história do Brasil, tá bom? 120 milhões de reais por aí. É o garantido. 120 milhões. É. Espetacular. São 20 milhões de dólares e o Main Event também com 12 milhões. Que são 2 milhões de dólares garantidos no Main Event. Todo mundo pode jogar, ó. Tem condição de você jogar de graça. Tem condição de você ganhar um satélite. E tem condição de você fazer um depósito, pegar seu bônus e etc. E se divertir com a gente. Se você não tiver condições, certifica a sua conta, uma conta por pessoa. Mais 18 jogo responsável e você pega seu brinde diário, que você pode jogar de graça valendo a cada 24 horas. Que isso? É um espetáculo. Eu vou começar a jogar, eu não sou de jogar. Tem que jogar. Para você conhecer mais, vai lá na rede social, @GG Poker Brasil. Se quiser, me acompanha também, eu sou o Felipe Mojave, tá? E aí, a gente começou a história dos baralhos colecionáveis, porque eu venho do Magic, né? Eu gosto muito de joguinho de carta. Você Magic, gostou, né? Pokémon e etc e tal. E a gente teve a ideia de fazer as cartas colecionáveis no poker. Então legal, a gente começou no KSOP fazendo o baralho exclusivo do Rio de Janeiro. Ele é um baralho que tem a cor do estado, desenho, que remete ao Rio de Janeiro. Só quem participa dos eventos tem condição de levar um baralho desse. Então é uma experiência maravilhosa. Eu não posso comprar, não tem a venda? Vai chegar a novidade. Desculpa. Aí fizemos de Balneário Camboriú também. Aí já é um baralho, em vez de ser aquele azul claro do Rio de Janeiro, é um baralho vermelho, cores do estado de Santa Catarina, com a cara de Balneário, um espetáculo sensacional. E esse aqui é o baralho do Mojave, em sua primeira edição. Play Poker, Have Fun, certo? Isso aqui é o mantra da minha vida, Bolacha, ó.
Todos os torneios grandes que eu vou jogar, ó, leia aí na lateral. Eu faço essa oração aí, ó. Mente aberta, corpo fechado, Deus do comando e ficha no pano. Exato, essa tatu aqui, ó. Você tem? É. Aí, ó. Aí, ó. Foca ali. Consegue focar, produção? É o mesmo do baralho. Nossa. E aí, a loucura Mas que frase, máxima... hein, a loucura máxima é que a galera tem essa frase tatuada também. Vira e mexe, aparece um doidinho, uma doidinha me marcando no Instagram com a frase tatuada. Loucura. Mas é uma frase também para pessoas inteligentes. Isso. E aí a gente começou a fazer os baralhos colecionáveis, né? Junto com a Copag e a Poker Lifestyle, que é a empresa que toca tudo isso, que é a marca que faz tudo isso. E esse baralho aqui, ele comemora, é um baralho de comemoração, colecionável. Ele vem com uma carta colecionável. Não sei se você quer abrir o seu para mostrar pra galera. Tem dúvida que eu não então vou vai, abrir. abre o seu aí. Eu não sei abrir baralho. Esse é um baralho que ele comemora o primeiro jogador brasileiro que fez 100 ITMs no Campeonato Mundial. E quem foi esse jogador brasileiro? É esse que tá falando. Isso. Então é uma carta que comemora aí 100 ITMs na WSOP. E ela é uma carta, logicamente, que você vai que baralho bonito. Colecionar. Aqui, ó, pra quem não sabe, ó. Aqui, ó, que brinca com o baralho, ó. Faz assim. Ó, assim. Coisa linda, ó. Já brincou assim de videogame? Se quiser não saber, eu vou já sempre brincar com você. Aqui, ó, é tipo ping-pong, ó. Exato. Que isso, mano. É um baralho de 4 cores. Que isso, aí eu parei. Não, mostra você, aí eu parei. Um baralho de 4 cores. Ele vem com a minha assinatura antiga, que é pra honrar esse momento, né? Parabéns. Honrar esse momento. E você vai receber o baralho vermelho, verde, certo? Azul e preto. Baralho de 4 cores para quem gosta de jogar uma marrinha, quem gosta de jogar um Mixed Games. E a carta colecionável, que é a carta de 100 ITMs na WSOP assinada, tá bom? GG Poker, Copag, Mojave, Poker Lifestyle. E essa daqui é a carta colecionável, que você vai guardar. Não vou guardar, não tenha dúvida. E a gente nem lançou esse baralho ainda. É mesmo? É verdade, a gente não lançou esse baralho aqui ainda. Vai estar na lojinha nossa na pokerlifestyle.com.br, né? Quem segue a gente vai ficar sabendo. E logicamente você vai usar o baralho normal. Essa carta aqui ela não entra, né, no baralho, para você poder colecionar, guardar ela num estado bom. E ela fica aí com uma memória bonita pra gente. Esse é o único baralho de 55 cartas, então? Exatamente. Olha que baralho especial. Você já tinha pensado nisso? Na verdade, ele é um baralho que... Exatamente. Ele é um baralho de 55 cartas. Vem com os 2 corinhos, na verdade, 56. Vem com a carta garantia lá, sabe? Alguns baralhos tem isso também. Tem mais um ainda? Não, nesse aqui não. Esse aqui são os 2 coringas. Se quiser jogar outro jogo, né? Além de pôquer, fica à vontade. Ele também tem... Esse baralho, ele tem a arte... Que é uma arte original, tá bom? A letra é a letra do meu logotipo, né? Foca aqui, olha lá, focou. Tem a letra do meu logo e etc e tal, né? O desenho. E quem fez esse baralho aqui é o meu menino que trabalha comigo, que é o Vini. Mais um salve aí pro Vini, que fez toda essa... Olha só o verso desse baralho aqui. Não, o baralho é lindo, gente. Que coisa linda. Então, é um item de colecionador que você pode jogar e guardar aí a carta especial colecionável. Já é o terceiro. Tá? Autografada. Já é o terceiro, mas peraí, essa daí eu vou autografar ela de vez, essa daí por cima. Não, essa daqui é minha, esquece. Esse aqui não tem jogo. Esse aqui... Foca aqui ele autografando essa daí pra mim, produção, por favor. Pera aí. Ele não, espera. Não, vamos, aqui é ao vivo, pô. Ao vivo. Bolacha. Meu parceiro Bolacha. Parceiro Bolacha. Isso é louco, cara. Se eu guardei a caixa da ficha, imagine esse. Bolacha, tamo junto. Eu vou passar só por cima de leve aqui. Pode fazer. Que você já tem ali, ó, só pra não... Aí tá na mão. Gente, é o seguinte.
Vou esperar ali. Ô, já, eu não tenho o que te falar, cara. Só tenho a nóis, agradecer. Mano. É nóis. Só finalizar eu aqui. Eu peço desculpa aí, você me chamou pra vir aqui, mas vida corrida, mano. Às vezes não dá pra vir na hora que a gente quer, tem uns compromissos e tal. Sobrou um espacinho, eu colei aí, demorou? Não tenho nem o que te falar, cara. Isso aí. Não tenho nem o que te falar. Você tá morando fora do país e veio presenciar. Mano, até enche, tá ligado? É nóis. Gente, só finalizar aqui, ó. Agradecer o Grupo Up aí, que é o meu apoiador número 1 aí, o Juco, o pessoal lá. Não tenho o que falar, só agradeço aí. Infelizmente, estamos chegando ao fim dessa entrevista aí, desse podcast maravilhoso aí. Pessoal do Up, sensacional. Obrigado por apoiar a menina que está começando nessa empreitada aí, inovadora, né? Trazendo os dealers pro momento de destaque, né? Porque o dealer normalmente, como a gente falou, né? Quem está no suporte do jogo com muito orgulho, né? Aqui tá em destaque, né? Estão trazendo as histórias do jogo aí, isso é muito legal. Então, valeu a galera que tá apoiando o meu parceiro Bolacha. Tamo junto, mano. Foi satisfação. Tamo junto. E vamos terminar daquele jeitão lá com o meu bordão, então? Vamos Pegando lá. Essa câmera da frente aí? Essa daqui? É. Vamos lá. Dealer, profissão de respeito.